Glórias a Deus. Vamos se colocar em pé. Vamos convidar aqui o presbítero irmão Carlos, vai estar fazendo esta oração. E hoje escalado está o pastor Jefferson, que vai estar ministrando a lição. Na próxima quarta, irmão, nós vamos deixar a lição de lado, porque vai ser a ceia. E nós convidamos o pastor João, que é o presidente ali do Ministério Semente Santa, né, onde nós estivemos ali na Lomba do Pinheiro. E como ele quer trazer uma carta de convite para o Ministério, né, participar do evento, ele já vai estar aqui. E já vamos aproveitar e ouvir uma palavra pelo servo de Deus. Então na próxima quarta, né, teremos aí um convidado para estar pregando na Santa Ceia. Quero saudar a todos, o Pai do Senhor. É um motivo de alegria poder estarmos na casa de Deus, né? Então, vamos fazer essa oração, não como servo, mas sim para que Deus possa abrir os nossos ouvidos para nós entendermos o que vai ser passado, para que nós possamos aprender mais a palavra. Glórias a Deus. Senhor Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor. Neste momento vamos passar a ouvir, Senhor, ó Pai, o ensino como vai ser dado pelo pastor nesta casa, Senhor, meu Pai, neste ministério. E que nós, como Senhor Igreja, como membros da tua casa, Senhor, obreiros, Senhor, ó Pai amado, possamos dar vazão a esta palavra, guardar em nosso coração e também praticar, para que possamos ser, Senhor, ó Pai, prósperos na terra e bem-aventurados, morarmos no céu, Senhor, sim, mas para isso precisamos seguir até o final. Então nos ajuda e nos dá graça, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço, Senhor, esta oportunidade. Amém. Glória a Deus. A paz de Jesus seja com todos vocês. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Lição de número 3 tem por título O corpo e as consequências do pecado. O corpo e as consequências do pecado. O tema em apreço promete nesta noite uma mensagem impactante. Quem veio no culto de ensinamento e estudo bíblico não vai perder o seu tempo, porque Jesus vai nos alimentar através do Espírito Santo e também da sua palavra. Quantos creem comigo piamente que nós não vamos perder o nosso tempo nesta noite? Levanta a mão direita para o céu ou diga um amém em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. É uma pena que nem todos podem estar, né? Às vezes a igreja cresce disparelho porque uns vêm e outros não. E aí se faz necessário Deus usar outras pessoas para repetir aquilo que já foi falado, porque aquele fulano não veio no culto, né? Mas eu quero crer que o amor tudo suporta e o amor é sofredor. Amém, igreja? Vamos estar lendo então na revista. Diz aqui o texto áureo: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Gênesis capítulo 3 e versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É o texto áureo da lição número 3. O corpo e as consequências do pecado. Verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, ou seja, a raça humana, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Glória a Deus.
Quantos podem glorificar a Deus? Vou repetir. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, o segundo Adão, sem pecado, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Ou seja, Cristo veio para trazer a restauração de todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Assentai-vos, por favor. Aleluia. Eu vou ler aqui, para ganhar tempo, a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19, e Eclesiastes capítulo 12, e versículo 1 ao 7. Diz assim, aleluia, o texto e o contexto. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos, ou seja, brolhos, também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 em diante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os olhos no caso, e as duas portas da rua se fecharem, os ouvidos, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Querida igreja, nós vamos, aleluia, falar a respeito deste tema: o corpo e as consequências do pecado. Quando a gente entra nesse assunto a respeito da doutrina do pecado, na teologia eles vão dar um nome científico chamado hamartiologia. Hamartiologia é a doutrina do pecado, é a doutrina que ensina o quão miserável o homem se tornou depois da queda de Adão e Eva. E nesta doutrina da hamartiologia nós vamos ver que o ser humano, ele não teve a capacidade, digamos assim, de se manter em perfeição. Ele não teve
aleluia, o privilégio de usar do livre-arbítrio para se manter na fidelidade com Deus. E o homem acabou fracassando, o homem acabou sendo frustrado por conta do pecado. E o pecado fez com que o homem, a raça humana, se tornasse seres meramente mortais e falíveis por causa do pecado. Então essa doutrina da hamartiologia, ela vai trazer a nós um espelho para refletir a pobreza espiritual que o homem se tornou depois da queda de Adão e Eva. O homem então se torna uma mera criatura, aleluia, que um dia vai se encontrar com a morte. Mas eu tenho uma boa notícia: quem está em Cristo Jesus, já não há condenação para esta pessoa. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que quem tem o Filho tem a vida eterna e passou da morte para a vida. E Deus está dizendo: teu nome está escrito no livro da vida. E quem tem um nome no livro da vida tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem não tem Jesus, ele está sob uma sentença eterna, uma sentença de condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas sorria, Jesus te ama. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Alabracantaraia. Quantos redimidos pelo sangue do Cordeiro nós temos aqui? Quantos podem glorificar a obra do Calvário que Jesus, aleluia, fez por mim, por vocês? Diga um aleluia gostoso para Deus. Labaxando e canta labacere, alabacanto labazai. Vamos em frente, querida igreja. Nós vamos lá para a introdução da lição. Mas antes sim, eu quero aproveitar o ensejo para falar a respeito do corpo humano. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando corpo, alma e espírito. Vou enfatizar isto, aleluia. E nós estamos estudando detalhadamente a nossa composição, como o pastor Aldo bem frisou. Mas eu quero falar um pouco mais a respeito do corpo. O corpo, ele é mortal, limitado e sujeito a doenças físicas, e com o tempo enfraquecerá. E o seu fim nós já sabemos. Ele serve como veículo. O nosso corpo, ele serve como veículo da alma e do espírito. Se eu querer visitar Manadir, o corpo vai levar a minha alma e o meu espírito até a casa dela. Então o corpo é o veículo da alma, aleluia. E quem dirige esse corpo é o espírito humano e a alma. Labaxando e canta labastere. Só que tem um porém: este corpo humano, ele é sujeito ao erro, ele é sujeito a fraquezas, ele é sujeito a doenças, a enfermidades físicas. Labacandeplai. E nós, aleluia, com o tempo, nós vamos cada vez mais enfraquecer, aleluia. Diz a Bíblia em Provérbios que a força está com a juventude, e com os anciãos ou os velhos está a sabedoria e o conhecimento. E pode notar que depois dos 40 a gente vai enfraquecendo no vigor. Se não é Deus renovar as nossas forças, o cansaço pega. Mas eu tenho uma boa notícia: quanto mais cheio da palavra, é cálcio para os ossos. Porque uma boa palavra dita na hora certa, diz a Bíblia, que fortalece até os ossos. Crente cheio da palavra e cheio do Espírito Santo é como Caleb, mesmo com 80 anos, ele está dizendo: se tiver que ir para a guerra novamente eu vou, aleluia, porque eu estou com o vigor da unção de Deus.
Quantos creem que Deus vai te dar vigor para fazer a obra de Deus? Levanta a mão direita e diga: a Deus, eu tomo posse dessa profecia. Agora perceba, e a Bíblia diz que quanto muito o homem vai durar até os 70 anos com vigor, se ele souber se alimentar na hora certa, com os alimentos saudáveis e orgânicos, e tiver um bom cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, até os 70 dá para viver com vigor e com lucidez, e não ter o mal de Alzheimer, mas depois dos 70, diz a Bíblia, é só canseira e fadiga, aleluia. E Deus está dizendo: aproveita enquanto você tem saúde, aproveita enquanto você consegue caminhar com as pernas, aproveita enquanto você tem fôlego nos pulmões, porque tem gente lá no Conceição querendo dar glória a Deus e não consegue, Veja que o nosso corpo, ele é limitado, e querendo vocês ou não, nós estamos morrendo à prestação. Cada ano que passa está diminuindo a tua vida vital aqui na terra, por conta do pecado, porque o pecado trouxe para a raça humana essa mortalidade. Quem entendeu até aí, diga amém. Então, todos nós um dia vamos se encontrar com a morte, seja por bem ou por mal. Mas eu tenho uma esperança que eu não vou experimentar a morte, porque Jesus vem para arrebatar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente. Então, o corpo é o veículo da alma e espírito. O espírito é a força motriz do carro chamado corpo humano. Veja, o espírito humano e a alma é a força motriz do carro chamado corpo humano. É o espírito que conduz esse corpo, é o comando da mente, é o comando do cérebro, da cabeça, é o espírito. Para quem não sabe, o espírito humano, ele está alojado na cabeça, dentro da nossa cabeça, e no nosso corpo por inteiro está a alma entrelaçada com o corpo. A alma sente o desejo, o corpo vai lá e realiza a vontade da alma, mas quem dirige todo o corpo se chama espírito humano, e este espírito humano, ele emanou e veio de Deus, porque quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas de Adão, aleluia, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o espírito que Deus colocou dentro do nosso corpo, ele não morre, porque veio de Deus. Deus é eterno, e porque ele é eterno, o espírito humano que habita dentro da gente é imortal, porque emanou de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus permanece para sempre. Quem entendeu, diga amém. Então o espírito humano, ele é a força motriz do carro chamado corpo humano. É o espírito que conduz o corpo, louvado, que dirige o corpo. Aleluia. Foi teu espírito que te conduziu até esse culto, aleluia, porque tu tomaste uma decisão, e a alma sentiu a vontade de estar aqui. Quantos sentiram vontade de estar aqui? Diga glória a Deus, aleluia. No corpo há pontos vitais, como coração, pulmão, cérebro, veia, artéria e etc. Quando haver rompimento vital, o corpo se desliga da alma e espírito. Veja, nós temos pontos vitais no corpo: pulmão, coração, cérebro, veia, artéria. Quando um desses pontos vitais é desligado do corpo humano, o espírito e a alma se retiram do corpo, e só tem dois destinos: ou o céu ou o inferno, ou o paraíso ou lugar de tormento para aguardar o último julgamento,
para ser lançado de mãos e pés amarrado no lago de fogo. Mas eu quero crer que no dia da nossa partida nós não vamos descer, nós vamos subir lá bacana é plovasnaia. Agora vem comigo. Então, quando é rompido uma dessas partes vitais, por exemplo, se te der um infarto no coração, nada mais é do que um rompimento vital. É onde houve um desligamento do teu órgão e desconectou a alma do corpo. E aí então você morre, você desfalece, aleluia, e cai, se desliga e para de funcionar então. Por quê? Porque foi rompido um ponto vital do teu corpo. Alabrachande canta alabaster, amanda la playa. Então vamos dar glória a Deus, porque nós temos saúde. Vamos dar glória a Deus, porque nenhum ponto vital foi rompido na gente. É Deus nos sustentando em vida para nós pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. O destino mortal do corpo é se deteriorar e retornar à sua essência antiga, o pó da terra, porquanto do pó da terra foi tomado. Se não fosse o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, o nosso corpo seria imortal, pois não sofreria a consequência da desobediência. E como fomos inflamados pelo pecado, um dia todos nós morreremos no corpo físico. Veja, o destino mortal do corpo é se deteriorar e retornar à sua essência antiga, que era o pó da terra. Aleluia. Porquanto do pó da terra fomos tomados. E se não fosse o pecado, meus irmãos, nossos pais, Adão e Eva, nosso corpo seria imortal. Se não fosse o pecado, Adão e Eva teriam filhos santos e perfeitos, e esses filhos não morreriam. E outra coisa, Deus nos daria o direito de comer do fruto da árvore da vida que estava plantado no jardim também. Nós comeríamos do fruto da vida, da árvore da vida, e nós viveríamos na imortalidade. Nós não sentiríamos dor de cabeça, nós não sentiríamos canseira, nós não sentiríamos tristeza e nem dor, nós andaríamos de pés descalço e não furaria o pé em espinho, porque até então a terra não produzia espinhos e abrolho. O homem andava de pés descalços, o pé do ser humano tinha contato com a glória de Deus, labaxando e conta labarraia, epaca labaxandaia. Mas por causa do pecado, o corpo humano foi inflamado e a natureza foi atingida por causa da desobediência da raça humana. E então o que acontece? Deus amaldiçoa a terra, e a terra então começa a produzir espinhos e abrolhos. Mas se não fosse o pecado, o homem viveria na imortalidade, porque Deus daria o direito para ele comer do fruto da árvore da vida. Agora percebam comigo, a misericórdia de Deus é tão grande, pastoral, que expulsou Adão e Eva do jardim para que eles não apanhassem o fruto da árvore da vida, porque se eles comessem aquele fruto, eles viveriam eternamente no pecado, e o planeta, a terra, seria um caos, e não haveria solução para a humanidade de perdão. A terra se tornaria um inferno, um Hades, e os seres humanos se transformariam em monstros, e nós brigaríamos de eternidade a eternidade um contra os outros e não morreríamos. Que sofrimento, hein? Quantos podem dar glória a Deus, porque Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Há males que vem para bem, né? O chicote de Jeová não é para nos matar, é para nos corrigir. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? E então Deus cerra as entradas do jardim do Éden, e o homem começa a vagar e a cultivar, e agora cuidar da sua família. E por certo Adão e Eva morreram, né? Por causa que o pecado trouxe esta consequência. Então a lição aqui, meus irmãos, ela vai revelar
a gravidade do pecado. Há um hino antigo que diz que o pecado não dói. É verdade, o pecado não dói, mas a consequência do pecado dói. A consequência da desobediência e da rebeldia, isto machuca, isto causa amargor na nossa alma, isto causa em nós desgosto. É por causa do pecado que hoje nós sofremos dor aguda, dor crônica, inflamação nos nervos, nós sofremos na mente depressão, estresse. É por causa do pecado que inflamou a raça humana que hoje o ser humano tem suas dificuldades e os seus problemas a enfrentar com muita dificuldade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Veja, o trabalho foi Deus que criou, e o trabalho era algo gostoso, porém ele se tornou penoso. Por quê? Por causa da rebeldia de Adão. Deus disse para Adão: Adão, porquanto tu foste rebelde à minha voz, agora tu vai trabalhar com sofrimento, e penosamente tu comerás o teu pão, e no suor do teu rosto te alimentarás. Ou seja, tu vai ter dificuldades para se alimentar, porque você deu lugar ao pecado. Labaxande canta, labastergue. Agora a Bíblia é interessante. A Bíblia diz em Lamentações que se o homem tiver que se queixar, que se queixe dos seus próprios pecados, porque é isto que faz com que o homem sofra. Mas eu quero crer que eu e vocês não vamos ser tolos nem nécios. Nós vamos se esforçar para melhorar nossa santidade com Deus, para não precisar sofrer as consequências do pecado. Nós vamos diminuir o nosso sofrimento, irmã Lore, sendo cheio do Espírito de Deus, sendo cheio do amor, perdoando as pessoas e tendo paz com todo mundo. Quem crê, dá glória a Deus e aleluia. Quem está entendendo que as consequências do pecado são amargas, diga amém. O pecado é um vírus mortal que foi transmitido por nossos pais Adão e Eva. Veja, o pecado é um vírus mortal e ele foi transmitido a Labaxandaraia por nossos pais Adão e Eva e inflamou a raça humana. Então todas as pessoas que nascem de relação sexual, ele já nasce ou ela já nasce com a natureza adâmica herdada de Adão e Eva. Todas as crianças, elas já nascem sentenciadas pela natureza adâmica e pecaminosa de Adão e Eva. Enquanto elas não têm o conhecimento do bem e do mal, elas são consideradas inocentes. Mas dentro daquele corpinho já está a natureza de Adão e Eva. E é instinto da criança fazer ao contrário do que a gente diz, porque o instinto da rebeldia já está nele. Já está dentro da criança a natureza herdada de Adão e Eva. E essa criança um dia ela vai ter que tomar uma decisão com Deus, como a gente tomou também com Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos em frente. Na lei de Deus está escrito: o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus pune o pecado e o transgressor também, pois Deus não tem o culpado por inocente. Isso aqui é forte. O salário do pecado é a morte. A justiça de Deus pune o pecado e o transgressor, pois Deus não tem o culpado por inocente. Mas para sanar e resolver este problema, Deus criou o plano da redenção, o resgate, a remissão dos pecados. Quem pode dar glória a Deus por isso? Tenta analisar comigo. A justiça de Deus pune o pecado e o transgressor, pois Deus não tem o culpado por inocente. Deus não pode invalidar esta lei.
Deus é pela verdade e não pela mentira. Deus é pela luz e não pelas trevas. Se Ele disse para a raça humana que certamente eles morreriam, Deus não poderia voltar atrás. E realmente Deus decretou que o ser humano vai morrer um dia. Só que no momento que Adão e Eva pecaram, aconteceu em primeiro lugar a morte espiritual. Porque Eva comeu, Adão comeu, mas eles não caíram mortos. Mas espiritualmente eles morreram. E o pecado se tornou uma barreira entre o homem e Deus. E o homem foi distanciado do vínculo com Deus, da comunhão com Deus. E passou a se tornar criatura mortal. E o pecado trouxe a morte espiritual. A Bíblia diz que nós andávamos em delitos e pecado, e o nosso espírito humano para Deus estava morto, ou seja, estava desvinculado da comunhão com Deus e da união com Deus, da unidade com Deus. E o que acontece? Nós precisávamos de um resgatador, de um remidor, de alguém que pudesse fazer essa barreira do pecado cair por terra, para que o homem retornasse à comunhão com Deus e fosse religado de volta em Deus. E quem trouxe o ministério da reconciliação foi Jesus, porque Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus veio para trazer de volta ao ser humano a esperança de se conectar com Deus de novo. Labacande canta labachandaraia. E Deus criou o plano da redenção, que é o resgate, a remissão dos pecados. Deus já sabia de antemão, pela onisciência e a presciência, que o homem poderia sim se manter fiel através do livre-arbítrio. Ele teria capacidade para isso, mas Deus tinha um segundo plano de fundo, que se caso porventura o homem não conseguisse, Ele já tinha uma solução para o problema que ia causar. Olha a misericórdia de Deus, irmão. Olha a bondade de Deus. Deus estava com aquela esperança que o homem passasse pelo teste. Mas como nós fomos reprovados no pecado de Adão e Eva, Deus já tinha um segundo plano de fundo. E esse plano e propósito, essa estratégia era o plano da redenção, o resgate, a remissão dos pecados. Ou seja, Deus já tinha projetado o livramento. Deus já tinha projetado, aleluia, o alvará da liberdade. Deus já tinha no seu propósito o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então quer dizer que no plano, nos arcanos de Deus, nos oráculos de Deus, o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Deus só estava esperando o tempo chegar para que o cordeiro fosse morto na cruz, para que através da vítima chamada Cristo, nós pudéssemos lograr a salvação. Não, esse glória tem que melhorar, porque Jesus pagou o resgate da nossa alma com seu precioso sangue. Aleluia. Glórias a Deus. Para o que, pastor? Para sanar e resolver o problema do pecado. Vocês sabem, né? Nós que temos mais de 15 anos de igreja, nós sabemos que no reino de Deus, no céu dos céus, no paraíso, aonde Deus está, não entra pecado e nem sombra de pecado. E aí tu te pergunta, como entrar então no reino de Deus se eu tropeço e peco? Por isso que eu estou falando, Jesus é o maior resgate. Jesus é o cordeiro que foi morto e reviveu, para que através do sangue dele Deus pudesse nos ter como justos. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora em Cristo não existe condenação eterna. Isso aqui é tremendo. Agora em Cristo nós temos a libertação dos pecados. E em Cristo já não existe mais condenação. Quantos vão ficar com Cristo? Para isso foi necessário um pagamento de sangue. Você sabe que quando o inimigo sagaz
prende um prisioneiro em algum país, tem que ser pago um resgate. Tem que ir lá um embaixador, alguém, e resgatar aquele prisioneiro, para que o inimigo solte e seja resgatado. E para isso tem que ser feito um pagamento. E este pagamento de Deus foi de sangue, por meio do Cordeiro que foi morto na cruz. Cristo pagou o resgate, nos fazendo livres da sentença eterna. Cristo financiou o preço de sangue para quitar a dívida que tínhamos com Deus. Para esta proeza e maravilha, Ele tomou a culpa, a nossa dor, e se fez vítima por nós, tudo por amor a nós. Aleluia, glória a Deus. Tudo por amor a nós, Labachandarai. Agora nele, por ele, temos a vida eterna. Isto se permanecermos nele e sermos fiel a ele até o fim, com fé e obediência em seus ensinos e mandamentos, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem semeia no Espírito agora já não morre mais. O corpo vai à sepultura, porque é decreto de Deus, né? Mas já não morre mais. E no dia da ressurreição dos mortos, que é a primeira ressurreição, então ressuscitaremos num corpo imortal e de glória, nossa redenção corporal, e voltaremos ao estado original, como Deus sempre desejou e quis, nossa imortalidade, e vivermos eternamente para Ele, nosso Senhor glorioso. Veja, Cristo pagou o resgate. Cristo, aleluia, quitou a dívida, alabaia, que nós tínhamos com Deus. Lembrando aos irmãos que Deus decretou: certamente morrereis. Lembrando aos irmãos que Deus decretou: o salário do pecado é a morte. Lembrando aos irmãos que Deus não tem o culpado por inocente, mas por amor a nós, Jesus olhou para nós, irmã Nadia, e sentiu grande compaixão. Ele foi aquele bom samaritano que viu nós à beira do caminho, machucado pelo salteador chamado Satanás, o ladrão. Abracandaraia, o diabo nos roubou de Deus através do pecado, mas Jesus veio a esse mundo por amor. Ele teve misericórdia de mim, de vocês, aleluia, e disse: Pai, eu vou tomar as dores deles, Labachandarai, por amor à alma deles, eu vou derramar o meu sangue, e eu vou pagar a dívida, e vou alcançar para eles o alvará da liberdade do meu sangue, Pai. E eles já não vão mais morrer, e eles não vão ficar presos no pecado. Eu vou resgatar eles e vou dar uma oportunidade para eles se redimirem na tua presença, Labracanda plovas nergia. E agora Jesus nos entregou a vida eterna, porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. Só que para que essa vida eterna seja consumada, e nós no dia do arrebatamento venhamos receber a imortalidade no corpo, nós temos que permanecer fiel a Jesus até o fim, através da fé e obediência aos ensinamentos e mandamentos da palavra. Quem está entendendo, diga amém. E Paulo escreve dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a velha natureza, mas segundo o Espírito. Agora nós fomos chamados para andar e viver no Espírito. É por isso que eu estou pregando esses últimos dias: sejam cheios do Espírito Santo, vivam no Espírito, se santifiquem para Deus, para que Deus venha aumentar a comunhão dele, porque quanto mais próximo de Deus nós ficarmos, nós estamos voltando ao estado original. Deus está restaurando
um novo homem dentro da gente, porque o sonho de Deus, Nadir, é que o homem volte ao seu estado original, que Deus sempre sonhou, que não houvesse pecado no corpo humano, mas que houvesse perfeição e o corpo vivesse eternamente. O sonho de Deus vai ser realizado, nem que seja na minha vida, porque eu vou ser fiel a Jesus até a morte, e eu tenho certeza que no dia da glorificação dos corpos, eu vou receber a vida eterna neste corpo, eu vou receber a imortalidade e viverei no estado original do jardim do Éden, como Deus sempre quis. Lá baixando e canta lá batalha. Vamos em frente. A Bíblia diz, lá baixando a raia, que o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Cristo venceu o pecado, a morte, e nos deu o prêmio, a vida eterna. Se formos leais a Ele até o fim. Quantos vão se esforçar para ser leais a Ele? Introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus. Como falei, houve uma barreira e o homem ficou distanciado de Deus. E para sanar este problema, Jesus veio para derrubar a parede da inimizade. Agora em Cristo nós temos a reconciliação e retornamos a ser amigos de Deus e não mais inimigos de Deus. Vamos em frente. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é um assunto desta lição. A palavra-chave, pecado. O pecado trouxe a desgraça para o ser humano. Veja que o pecado inflamou a Caim a matar o seu próprio irmão. Deus chegou para Caim e disse: Caim, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será para ele, mas a ti cabe dominá-lo. Deus estava dizendo o seguinte: Caim, eu sei que tu quer matar o teu irmão por conta do pecado, mas eu preciso que tu seja justo, e eu preciso que tu pratique a justiça. Refreia esse teu desejo e não dê brecha para o pecado. Mas Caim optou pelo livre-arbítrio para dar lugar à inveja e à soberba e à violência, e consumou o pecado matando seu irmão. Veja que o pecado trouxe desgraça, gerando o primeiro homicídio através de Abel, que foi morto. E a Bíblia diz que nenhum homicida vai entrar no reino de Deus. Tem gente que mata com arma vital, mas tem gente que mata muitos ministérios com a língua. Tem muitas pessoas que vão queimar no inferno porque usam a língua para matar profeta, para matar ungido e ungida, e ofender a santidade de Deus na vida das pessoas. Mas eu creio que eu e você vamos cessar. Nós vamos manter o equilíbrio, a moderação, e vamos se respeitar uns aos outros. Alabracana, nós vamos pregar a verdade, sim, mas nós não vamos desrespeitar ninguém, porque Jesus é amor também. Labaxando e comanai. Vamos em frente. A consequência é um efeito. Isto pode ser bom ou ruim. Veja, a consequência em si ela não é pecado. A consequência é um efeito. Seja bom ou ruim, depende do que tu vai fazer. Se eu orar muito, se eu jejuar muito, se eu ler muito a Bíblia, e se eu perdoar muito, se eu semear muito no Espírito, qual é a consequência disso? A Bíblia diz que quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Qual é a consequência de semear no Espírito? Colher a vida eterna. E qual é a consequência de semear na carne? Paulo diz: quem semeia na carne colherá a perdição, a condenação. Quantos a partir de hoje vão se esforçar para ficar mais no Espírito? Diga amém.
Aleluia. Vamos em frente. Da perfeição à morte. A certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Eclesiastes 7:29. Além da perfeição, fazer parte da natureza divina. Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua morte. E eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo. Aleluia. Entre si e com a natureza. Quão aprazível era e maravilhoso o estado original. Veja, irmão, Deus criou o homem para ser perfeito. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, era tudo muito bom, era tudo muito belo, era tudo muito perfeito, e tudo era uma delícia. A palavra jardim do Éden significa o jardim das delícias. Ou seja, era uma maravilha viver nesse planeta. Não havia dívida, não havia morte, não havia brulho nem espinhos. Veja que o estado original que Deus criou a raça humana era para ser algo glorioso e esplêndido. Mas, infelizmente, o sonho de Deus foi afetado, porque o ser humano não passou pelo teste do livre-arbítrio. E o pecado afetou então, contaminou. Nossa mente não consegue como aprazível era maravilhoso o estado original, afetada pelo pecado. Esse estado original foi afetado pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura, na restauração de todas as coisas. Veja, nossa mente não tem capacidade para descrever a essência do jardim do Éden e da perfeição que o homem tinha. E também nós não temos mente capaz para descrever a glória eterna reservada para os santos, para aqueles que vão ser salvos. Só para vocês terem uma ideia, Paulo escreveu dizendo que o que Deus preparou para aquele que for fiel a Jesus até o fim, não subiu ao coração do homem na sua mente. O homem não consegue trazer palavras suficientes para expressar a grandiosidade e a magnitude. É algo indescritível que está preparado para aqueles que vão ser de Deus. João escreveu o Apocalipse, mas ele não conseguiu descrever na totalidade. Só para vocês terem uma noção, o trono de Deus tem começo, mas não tem fim. Ele é alto e sublime. Outra coisa, do trono de Deus sai um rio de águas cristalinas, e essas águas são tão puras que brilha como cristal transparente, como púrpura brilhosa. E esse rio sai do trono de Deus e se divide em braços e passa por uma praça de cristal reluzente, onde o ouro é transparente, porque a glória de Deus é tão forte que o ouro fica transparente diante da glória de Deus. Vocês já imaginaram isso? E as ruas da Nova Jerusalém são todas de ouro. E outra, não é feita por mãos humanas, é feita pelo grande arquiteto chamado Jesus Cristo de Nazaré. Alabai. E os muros lá, irmã Lore, não são de tijolo. Os muros são de jaspe e de cristal. Sabe o que é jaspe? É uma pedra preciosa, de uma energia forte. Labracanta é ploma na suba de canta lapastera. Então, para que nós possamos estar nesse reino, Deus está restaurando todas as coisas. Deus está nos devolvendo a sua imagem dentro de nós de semelhança, nos purificando, nos santificando. Tem gente que fica bravo por causa de doutrina
Tem gente que fica bravo por causa de repreensão na palavra. Não fique bravo, meu irmão. É Deus dizendo: eu estou te restaurando, eu estou te preparando para te habitar num lugar onde a glória vai ser magnífica. Labacanta Plomanai. Então nós estamos sendo preparados pelo Espírito de Deus para voltar ao estado original, até alcançar a estatura da medida de Cristo, a mente de Cristo. Não entendeu? Vou te explicar. Deus está dizendo que o modelo que Ele quer é de Jesus. Tem gente que copia fulano e beltrano na internet. Tem gente que quer seguir Moisés e Samuel e Daniel. Mas Deus está dizendo: não, para entrar no meu reino tem que ser seguidor de Jesus, porque Ele é o modelo que Deus espera de mim e de você. Deus quer olhar para mim, para você, e ver Cristo no nosso comportamento, porque nós somos concidadãos dos céus e vamos habitar num lugar onde tem leis que estão em perfeita harmonia. Oh glória! Quem tem essa esperança? Pecado e dor é a indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava. Era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais. Veja que esse mundo físico foi afetado por conta da parte espiritual que foi deformada através do pecado. Então não adianta. Você pode receber oração de profeta, de pastor, mas se você não se revestir do Espírito Santo e das armaduras e buscar um entendimento em Deus, você não vai suportar, porque o pecado traz desgraça a esse mundo. E enquanto nós habitar neste corpo, nós vamos viver sempre em batalha espiritual. Mas Deus é tão bom que deixou tudo na Bíblia, o caminho passo a passo, para nós não sermos, aleluia, destruídos nessa batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o pecado que trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida que eu falei. A vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Por mais que nós nos cuidemos, já está decretado que nós vamos experimentar a canseira, a fadiga, o envelhecimento e a morte. Só que Deus está querendo dizer o seguinte: você precisa aprender a viver no Espírito para poder passar por todos os ciclos da vida e não se perturbar com isso. Não entendeu? Vou te explicar. Tem senhora de 50 anos querendo ser garota de 15 anos. Tem homens velhos querendo ser rapaz de 18 anos. Lavacandaraia, e compra produtos caros para tentar manter uma vitalidade. Mas Deus está dizendo: não, é o contrário. Você precisa viver a tua fase de criança, de adolescência, de adulto e de velhice. Mas para você encarar esse sofrimento e essa dor, a perca da formosura da juventude, você precisa ser cheio do Espírito Santo e da palavra, para ser contente com você mesmo. Porque a flor da juventude é a vaidade. Nós somos como a relva que hoje aparece e amanhã se vai. E um dia nós vamos se encontrar com o Criador lá baixando o campo lá. Velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer. Esta palavra gerontofobia e mórbido é uma sensação que o ser humano tem de preocupação com a velhice. Por exemplo, tem mulheres que quando atinge uma certa idade, ela cai em si que ela está envelhecendo.
E aí ela fica preocupada em se manter bonita para o esposo, porque vem aquela sensação de perca. Ela pensa que o marido não vai mais amar ela, não vai mais gostar dela, porque vai começar a ter flacidez nos seios e por aí vai. E aí entra esse mal chamado gerontofobia mórbido. É medo de envelhecer por causa da ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Labacanda é plóvia, mas a mulher de Deus, ela é feliz com o Espírito Santo. Vamos em frente. Vamos aqui. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Veja que a velhice, ela só tem valor e honra na presença do Senhor. Aleluia. Não adianta ter cabelo branco e ser um baita canalha sem vergonha, né? Agora, se nós tivermos intimidade com Deus e viver uma vida santa na palavra, as cãs falam muito diante da presença do Senhor. Quem está entendendo que a velhice na presença de Deus não é desonra, mas é honra, diga glórias a Jesus. Enfim, vamos em frente. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Foi o que eu falei. O ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe a dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. O corpo envelhece, mas o espírito amadurece. Dá glória a Deus aí. O corpo envelhece, mas o espírito amadurece e se renova. O corpo envelhece, mas o nosso espírito, alma, ele não envelhece, sabia? O espírito humano e a alma, eles amadurecem em conhecimento e maturidade. Eles crescem em entendimento e compreensão e se renova no Espírito Santo, lá baixando e comanai. Mas o corpo envelhece. Então, tu não está perdendo tempo a aprender um pouco mais da palavra. Tu está renovando o Espírito e fortalecendo e amadurecendo o Espírito, aleluia, lá bagachai. E cresce e se aprofunda no conhecimento de Deus. Veja que o nosso espírito, a nossa alma não vai envelhecer, só vai amadurecer e crescer e se renovar. Então, quer dizer que quanto mais nós se aprofundar na palavra, não é tempo perdido. Quanto mais nós se aprofundar na oração, não é tempo perdido. Aleluia. Irmãos, eu quero falar aqui, antes de encerrar, que há pelo menos 4 tipos ou 4 conceitos de morte na Bíblia. A primeira é a morte espiritual. A segunda é a morte física. A terceira é a morte eterna. A quarta é a morte como espírito da morte. Este quarto conceito foi descoberto ao longo dos anos, pois em Apocalipse diz: no dia da segunda ressurreição, que é para o julgamento final, o mar entregou os seus mortos, o inferno também e a morte também, dando a entender que ela também é um espírito. E o último inimigo é o último inimigo a ser morto e destruído. Veja, há 4 conceitos de morte na Bíblia: morte espiritual, que veio através do pecado; a morte física, que um dia nós vamos desfalecer; a morte eterna é um desvínculo com Deus. Deus vai distanciar essa pessoa eternamente, lançando ela no lago de fogo, e ali a pessoa vai ficar no lago do fogo na segunda morte, de eternidade a eternidade, ali desvinculada de Deus. E existe a morte como um espírito, e essa morte como um espírito é aquela que vai entregar os mortos para Deus no dia do trono branco para ser julgado. E essa morte como espírito, a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então é essa 4ª morte, porque Jesus vai romper com a mortalidade e nos vai dar imortalidade. Ou seja, a morte já não vai ter mais poder sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. A responsabilidade humana. Segundo ponto: corpo e livre-arbítrio.
Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os descendentes nascem inclinados ao pecado, que foi o que eu falei antes. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Veja, mesmo depois do pecado, o livre-arbítrio continua. Deus espera que a gente tome a decisão e faça o correto, o certo, e pratique o bem. É por isso que o apóstolo escreve dizendo: não pagueis o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Alabracandarai. Porque quanto mais nós praticarmos o que é correto e praticarmos bem, nós estamos fortalecendo a parte espiritual, e o pecado começa a diminuir na nossa vida. E o pecado diminuindo na nossa vida, aquele homem que estava em delitos e pecado, que é o homem interior, ele começa a receber o estado original. Está entendendo? A imagem e semelhança, a parte espiritual do homem que foi deformada, começa a se regenerar. E a gente começa a voltar ao estado original. Pode notar que quando a gente está numa dimensão de santidade, a gente sente um gozo, a gente sente uma paz, a gente sente algo sobrenatural. Parece que não tem luta, porque nós estamos num momento que a gente pecou menos. Quantos querem pecar menos? Glórias a Deus. Vamos em frente. Irmãos, eu vou dar um salto. Veja que o pecado potencializou o sofrimento. Mas não vamos ser espertos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor diminuiu. Mas como a gente quer que o amor aumente, nós vamos diminuir a iniquidade para aumentar o amor. Aleluia. Deus está dizendo: usa do livre-arbítrio para fazer o bem, e que devemos refrear a natureza adâmica para não satisfazer os desejos de pecado. Ou seja, dominar o sentimento e fazer o correto. Para refrear o aumento da iniquidade e do mal, devemos manter firmes nos ensinos e sermos sal puro e santo, e preparar os filhos na palavra. Vamos em frente. Enfim, do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Que foi que eu falei? Aleluia. Gerou vários problemas, tanto na parte espiritual como na parte física. Só que Deus é tão bom que a Bíblia diz que agora, em Cristo, o nosso sofrimento ele se transformou em glória. Porque agora nós estamos morrendo para o mundo e revivendo para Deus. Ou seja, a semente precisa morrer para que a planta germine. Vou te explicar. Através da santificação, isso é uma prática de mortificação. É o envelhecimento da velha semente para que possa germinar a nova natureza dentro da gente e crescer o novo homem com frutos de Deus. Labachane canta, labasterga, manda leplai. E aí nós vamos começar a romper com o casulo. E a borboleta, que é a parte espiritual, vai romper o casulo. E aí nós vamos receber a glorificação, que é o estado original da perfeição com Deus no dia do arrebatamento. Glórias a Deus, aleluia. Em Fábio e Canseira já falei, o corpo glorificado já falei. E agora nós vamos para a sinopse 3, que diz aqui: apesar da enfermidade e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação. Quem entendeu que nós estamos aguardando com esperança a glorificação de um corpo perfeito? Levanta a mão e diz amém. Glórias a Deus. Agora vem a pergunta que não quer calar: pastor, por que nós precisamos de um corpo em perfeição? Porque para habitar no paraíso, no reino de Deus, não tem como esse corpo estar lá. Por quê? Porque esse corpo é sujeito ao erro.
Então o que Deus precisa fazer? Nos trazer ao estado original através da prática da santificação. Então no dia do arrebatamento vai se consumar esse ato. E assim como Cristo está com aquele corpo no reino do Pai, nós vamos estar com esse corpo, porém no estado original. Nós teremos um corpo glorificado, a velhice não vai ter mais, a gastrite não vai ter mais, o câncer não vai ter mais, a minha perna manca não vai ter mais, não haverá cegueira, não haverá surdez, não haverá calma alguma, não vai haver calor e nem frio, porque o clima é um clima estável e perfeito. Posso colocar de pé, igreja? Conclusão. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e das nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa. Já estamos salvos, certo? Mas ainda nós não estamos completos. Porque Paulo disse em Coríntios, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, assim como mulher, nós seremos como mulher. Ou seja, nós estamos num corpo salvo, porém incompleto, porque ainda não recebemos a redenção completa. Mas no dia da restauração de todas as coisas, nós vamos alcançar a glorificação do corpo e habitaremos eternamente no reino do Pai para a glória de Jesus. Amém, igreja? Então a Deus seja dada a glória. Estou passando pastoral em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, né? É aprender com a palavra, aleluia, para nós vivermos melhor para o Senhor. Essa lição aqui, ela fortalece muito, né, o nosso entendimento, para nós não ficar se torturando no nosso próprio corpo, né? Como o pastor falou aqui, a velhice, ela é inevitável, né? E mesmo que nós não trabalhássemos com sofrimento, só a velhice já traz cansaço. E os irmãos veem que quando nasce uma criança, a criança até pode ser feia, mas todo mundo quer, né? Lindinha, fofinha, pele lisinha. A criança cresce, o jovem fica belo, formoso, mas quando vai envelhecendo, a pessoa pode ir lá no asilo, não quer, né? Então, é só o amor de Deus mesmo, para nós entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, incluindo o nascimento, o crescimento, a velhice, a morte. E os irmãos notem que o crente, irmão, ele nasce duas vezes, e ele morre uma, com a possibilidade de morrer a segunda, né? Porque nós nascemos fisicamente, morremos espiritualmente, porque quando se afastamos de Deus, né? Aí nós nascemos de novo para Cristo, com a possibilidade de morrer fisicamente, aleluia, porque se nós estivermos vivos no dia do arrebatamento, nós não vamos provar a segunda morte do corpo, né? Mas o ímpio é o contrário, o ímpio ele nasce uma vez só e morre 3 vezes, né? Ali morre espiritualmente, morre fisicamente e a morte é eterna. Os irmãos notem que para o ímpio não existe arrebatamento, né? Para ir para o inferno, então a morte para o ímpio é certa. Os únicos que vão vivos para o inferno vai ser o anticristo e o falso profeta, vão ser lançados vivos. Mas os demais todos provarão a morte. É uma sentença. Louvado seja o Senhor. Mas, aleluia, que Deus possa nos dar graça, irmão. Ali eu estava meditando aqui, já vamos orar, o que Paulo foi usado pelo Espírito Santo ali em Romanos 12. Não vos conformei com o mundo, aleluia, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que prove a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem que o corpo pode envelhecer, né? Mas se nós renovar o entendimento, aleluia, nós vamos suportar as consequências do pecado nesse corpo. Ali tem coisas que vai ser inevitável, né? O cansaço, as dores, aleluia, a morte física. Mas, aleluia, da morte eterna Deus vai nos livrar. Meu Deus! Na consequência eterna do pecado, aleluia, há uma esperança para nós. Podemos estar sofrendo aqui consequências físicas, mas na espiritual Deus vai nos dar livramento. Então vale a pena permanecer firme na presença do Senhor, glorificar a Deus no corpo,
né, no cabelo, nas unhas, nas vestes, na língua, nos ouvidos, ali é para não perder a salvação, irmão. Morte não é nada mais do que a separação do espiritual do físico, né? No momento que separou a parte espiritual, que é o corpo e a alma, o corpo físico é que morre, mas a alma e o espírito não morrem, eles permanecem na eternidade. Então isso que é o nosso objetivo. Vamos orar então. Os irmãos querem oração para estar se fortalecendo, né? Passa aqui, vamos orar junto. Louvado seja o Senhor. Ali não é na força do nosso braço, né, que nós vamos herdar a eternidade, mas é se humilhando, reconhecendo que sem Deus nós não somos nada nesse corpo. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos da graça de Deus para sobreviver todos os tempos em que estão determinados para nós viver nesse templo aqui, nesse corpo físico. E é só Deus para dar graça, meus irmãos. Ali é só Deus renovando nós interiormente que nós vamos suportar externamente. Então vamos pedir renovo para o Senhor, para que Deus possa renovar o homem interior que está em nós, e Deus vai nos dar graça em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor amado Deus, eterno Pai, eu te agradeço, ó Pai querido, ali é por ter chegado nesta idade, o qual o Senhor tem permitido, e poder continuar te glorificando, te exaltando. Senhor meu Deus querido, te adorando, mesmo em um corpo de dores, ó Pai, de sofrimento, mas que o nosso homem interior seja renovado, além que o nosso entendimento seja renovado. O nosso corpo pode envelhecer, os nossos cabelos podem ficar brancos, mas a nossa mente estando renovada, nós teremos saúde espiritual para suportar as consequências que o pecado trouxe para a humanidade, ó Pai amado. Ali não tem como evitar as consequências, mas tem como suportá-las. Aleluia, debaixo da tua mão poderosa, debaixo da tua graça reveladora. Que o Senhor possa renovar a tua igreja. Renova aqui nesta noite, ó Pai, que nós não vemos ignorar a velhice, que nós não vemos nos torturar por causa da vaidade, mas que nós possamos aceitar o processo natural da vida, sabendo que isso já estava escrito, ó Pai, ali que um dia nós iremos atingir uma idade, um dia nós iremos crescer, ó Pai amado, e iremos caminhar para a velhice, ó Pai, mas que o Senhor possa nos dar vitória, que enquanto nós estivermos nesse corpo, nós possamos te glorificar e te exaltar, e que todos os nossos passos aqui nesta terra possam ser confirmados por ti, Senhor. Que tudo seja feito para a tua glória, que tudo seja feito para o teu louvor, ó Pai, sabendo que a beleza aprovada por Deus não é externa que se corrompe, mas é a interna que se renova. É um espírito quieto, quebrantado, é um espírito, ó Pai querido, renovado. Vem Espírito Santo, nós te pedimos o renovo interno. Soberano Deus da glória, quantas pessoas que não têm Deus, aleluia, estão, ó Pai, pagando altos valores, se torturando, porque não aceitam os propósitos da vida, mas que nesta noite nós possamos abrir os olhos do entendimento, entender a tua vontade para a nossa vida. Aleluia, abençoa, aleluia, que cada um que aqui está nesta noite possa dar o seu melhor, aleluia, seja o moço, seja o jovem, seja, Pai querido, aleluia, o avançado de idade, seja, meu Deus querido, o ancião, aleluia, que possa te dar o melhor através do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Continua nos dando vitória, continua nos dando graça,
para suportar as aflições desta vida como bom soldado com Cristo. Aleluia, não olhando para trás, porque o Senhor não tem prazer na alma que recua, mas nós não somos daqueles que recuamos. Nós queremos avançar em nome de Jesus. Aleluia, que toda a seta do diabo venha cair por terra, todo desprezo espiritual, aleluia, da parte do inimigo, querendo frustrar a nossa vida, querendo roubar a nossa espiritualidade. Vai queimando nesta noite, vai queimando, ó Pai, toda a investida do inimigo, e que o teu nome seja louvado e engrandecido sobre a tua igreja. Oh amado Espírito Santo, renova nossas forças para nós continuarmos esta caminhada até o dia o qual já foi determinado pelo Senhor sobre a nossa vida. Diante de nós nascermos, já estava escrito sobre a nossa caminhada aqui na terra. Antes de nós sermos formados, já estava escrito acerca da nossa vida no livro da vida, Senhor. O Senhor já tinha escrito os detalhes.